Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos maiores desafios da medicina legal, a morte por hipotermia. É um tema fascinante, porque provar que alguém morreu de frio é um verdadeiro quebra-cabeça. E é exatamente isso que vamos fazer aqui, montar esse quebra-cabeça juntos. Pois é, essa é a grande questão. Porque, pensem bem, o frio é um assassino sutil. Diferente de um ferimento por arma de fogo ou uma lesão por faca, ele não deixa uma marca clara, uma assinatura óbvia no corpo. Então, como é que o perito consegue afirmar que foi essa a causa da morte? E aqui, gente, está o pulo do gato. A primeira coisa, e talvez a mais importante para guardar principalmente para quem estuda para concurso, é um diagnóstico de exclusão. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o perito não vai achar uma prova do crime do frio. Ele vai, na verdade, provar que não foi nenhuma outra coisa. É um trabalho de detetive mesmo, sabe? Ir riscando da lista todas as outras causas de morte até que só sobre uma, a hipotermia. Então vamos lá. Nosso caminho vai ser esse. Entender por que é um diagnóstico de exclusão, ver a importância do local, analisar os sinais por fora e por dentro do corpo, e no final a gente amarra tudo com a conclusão e umas dicas bem importantes. Ok, primeiro passo. Antes de procurar as pistas, a gente precisa definir exatamente o que é a hipotermia do ponto de vista da medicina legal. De forma bem simples, nosso corpo é como uma máquina que precisa se manter numa temperatura ideal para funcionar. Na hipotermia, essa máquina começa a perder calor muito mais rápido do que consegue produzir. A temperatura cai e o corpo entra num processo de desligamento progressivo, começando pelo sistema nervoso até que as funções vitais simplesmente param. E é aqui que mora o grande desafio pericial. Não existe uma lesão que a gente possa olhar e dizer, ah, com certeza foi hipotermia. Não tem essa impressão digital que o frio deixa para trás. Por isso que todo o resto, todo o contexto, se torna tão fundamental. E, claro, a condição de cada pessoa conta muito. Crianças e idosos são mais vulneráveis. O álcool, por exemplo, dá uma falsa sensação de calor, mas na verdade faz o corpo perder temperatura mais rápido. Cansaço, falta de um agasalho, tudo isso acelera o processo e torna o diagnóstico ainda mais complexo. Agora, vamos para a segunda parte, que mostra como a perícia vai muito além da sala de necrópsia. O local onde o corpo foi encontrado pode muitas vezes contar mais da metade da história. Essa frase resume tudo, né? A investigação de verdade começa lá na cena. Qual era a temperatura ambiente? A pessoa estava vestida adequadamente? Havia algum abrigo por perto? Cada detalhe do local do óbito é uma peça crucial do nosso quebra-cabeça. Beleza. Com as informações do local em mãos, agora sim a gente pode começar a examinar o corpo. O que ele nos mostra por fora? Quais são as pistas visíveis? Um dos primeiros sinais que chama a atenção é a rigidez cadavérica. Em mortes por frio, ela tende a aparecer mais cedo, ser bem mais forte e demorar mais para passar. Isso acontece porque o frio acelera as reações químicas nos músculos que causam o enrijecimento. É uma pista importante sobre o ambiente em que a morte ocorreu. Outro sinal externo muito clássico. Sabe aquelas manchas arroxeadas que aparecem no corpo depois da morte? Os livores? Em casos de hipotermia, essas manchas, chamadas de hipóstases, costumam ter uma cor diferente, um vermelho mais claro, mais vivo. Isso tem a ver com a forma como o oxigênio fica preso na hemoglobina por causa do frio. E às vezes pode-se encontrar uma espuma meio avermelhada saindo pela boca e pelo nariz. Isso geralmente indica um edema agudo de pulmão, que é uma reação do organismo à agressão do frio intenso. É mais uma pecinha que se encaixa no quadro geral. Ok, o exame externo deu várias pistas, mas é uma necropsia que a gente vai buscar as evidências mais específicas, aquelas que estão escondidas dentro do corpo. Durante a autópsia, o que o perito costuma encontrar é uma série de sinais. Os órgãos, como pulmões e fígado, ficam congestionados, cheios de sangue. O sangue em si fica mais fluido, com menos tendência a coagular. São todos sinais que, somados, apontam para uma falência sistêmica causada pelo frio. E agora, o achado interno mais famoso de todos, aquele que sempre cai em prova, as úlceras de Wisniewski. Pensem assim, são pequenas manchinhas escuras que parecem umas borras de café lá na mucosa do estômago. É o sinal mais característico da morte por frio. Mais atenção, e essa é a dica de ouro. Ele é característico, mas não é patognomônico, ou seja, não é exclusivo do frio. Então, encontrar essas úlceras ajuda muito, reforça a suspeita, mas sozinho não bate o martelo. Certo. Então, como é que a gente junta tudo isso? Como o perito organiza todas essas pistas
para finalmente chegar a uma conclusão segura. É um processo, um passo a passo. Começa no local, passa pelo exame externo, vai para a necropsia e aí vem o passo crucial: excluir todas as outras possíveis causas de morte. É só depois de descartar todo o resto que se pode, com base na soma dos achados, concluir o diagnóstico de morte por hipotermia. Bom, para a gente fechar e amarrar tudo, o que precisa ficar na cabeça? Primeiro, e mais importante de tudo, é um diagnóstico de exclusão. Isso tem que estar na ponta da língua. Segundo, o nome para decorar é úlceras de Wisniewski. Esse é o achado interno que mais chama atenção. Por fora, os sinais clássicos: rigidez precoce e intensa e hipóstase vermelho clara. E claro, nada disso faz sentido sem a análise do local. Sem esse contexto, o quebra-cabeça simplesmente não fecha. E essa dependência do cenário, do contexto, não é uma exclusividade da morte por frio. Isso nos leva a uma reflexão final. Na medicina legal, muitas vezes a verdade não está só no corpo, mas em toda a história que o cerca. E decifrar essa história é o grande desafio.